Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta segunda-feira e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva, a gente quer muito chegar à marca dos 67 mil inscritos, falta pouquinho pra gente chegar lá, então eu vou pedir pra você aqui embaixo apertar no botãozinho inscrever-se para ajudar no nosso crescimento. Deixe também o seu like, pois é ele que vai ajudar na divulgação desse vídeo. Meta aí de 2 mil likes e para isso a gente precisa da sua ajuda. E principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. E assim que sair a informação do novo treinador do Vasco da Gama, você já possa ser notificado pelo YouTube. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, porque o vídeo está, como a gente já trouxe lá no início, cheio de novidades importantíssimas. Iremos falar sobre Guto Ferreira. Hoje, na parte da tarde, o técnico deu uma entrevista ao Flow Podcast, onde falou sobre o Vasco da Gama e deixou bem claro que quer treinar um gigante do futebol brasileiro. Será que foi uma indireta? Falaremos também sobre Rossi, porque tem novidades importantes tratando sobre um possível retorno do jogador ao Vasco da Gama. Ele quer muito voltar, inclusive já deixou isso bem claro a diretoria Cruz Maltina. Além disso, falar sobre o rito da SAF, uma informação importantíssima, uma notícia boa para você, torcedor, falar sobre Transferban, o que não falta é novidade que você não pode perder, então desde já eu também já te aviso, fique até o final do vídeo para que você não perca absolutamente nada do nosso Gigante da Colina, tranquilo? Agora sim, vamos lá falar de Vasco. Eu quero iniciar aqui este Boa Noite Gigante falando primeiramente sobre ótimas notícias, porque como eu trouxe para vocês, o rito da SAF irá continuar. Há 2 semanas atrás, na quinta-feira retrasada, o presidente da Alerj, Fábio Silva, entrou com uma liminar para derrubar o rito da SAF e foi suspenso de fato. Segundo o próprio Fábio Silva, presidente da Alerj, ele alegou naquele momento que a SAF do Vasco, a forma como estava sendo conduzida, de não mostrar os contratos para o torcedor vascaíno, estaria sendo algo que violava as leis do direito do consumidor. E com isso, naquele momento, o próprio presidente da Alerj pedia que o Vasco abrisse os contratos. E caso os contratos com a 777 Partners não fossem abertos, o rito da SAF não poderia continuar. O Vasco não ia abrir e precisava entrar na justiça para derrubar essa liminar. E hoje, na parte da tarde, a liminar foi derrubada. O Vasco conseguiu derrubar essa liminar da comissão da Alerj e os ritos da SAF poderão continuar. Quando eu falo os ritos, são a reunião no Conselho Deliberativo e também a AGE, que deve estar sendo realizada nos próximos dias para que os sócios vão até a sede do calabouço e votem ou na aprovação ou reprovação da venda de 70% da SAF do Vasco à empresa norte-americana. E também, é claro, só para trazer uma informação correta, o responsável por essa decisão foi a desembargadora Fernanda Fernandes, que acolheu o pedido do Vasco em agravo de instrumento nesta tarde de segunda-feira. E a outra notícia, que a gente falou que tínhamos 2 para trazer para vocês, é sobre o Transferban. A gente havia trazido pela parte da manhã e agora confirmando que o Vasco, através de uma nota oficial, confirmou que quitou na última sexta-feira da semana passada o débito com o ex-treinador português Ricardo Sapinto. Agora o clube aguarda os trâmites para poder voltar a regularizar jogadores. A expectativa é que a FIFA, no mais tardar quarta ou até mesmo amanhã, já retire, o Vasco da Gama do Transferban e a partir daí o Vasco já pode até mesmo regularizar o Alex Teixeira para que ele possa entrar em campo com a camisa do Gigante da Colina. Então, 2 informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. E agora, falar sobre Rossi, rapaziada, porque tem novidades importantes sobre o Búfalo, como ele é conhecido, né? Hoje, pela parte da tarde, inclusive, no Fala Gigante, a gente já trouxe algumas notícias sobre a situação
do jogador. Hoje ele veste a camisa do Al-Faisaly. Ele saiu do Bahia no ano passado, no ano de 2021, para jogar no clube árabe, receber um alto valor salarial, estabilizar a sua vida financeira, aceitou o convite e foi transferido para o mundo árabe. Porém, hoje ele não quer mais permanecer lá. Para vocês terem noção, o Al-Faisaly, clube onde ele vestiu a camisa do ano passado, caiu para a segunda divisão do futebol do seu país. E é claro, se a primeira divisão, com todo respeito ao próprio futebol árabe, já é decadente, uma segunda divisão piora ainda mais a situação. Então, diante disso, hoje o Rossi não vê como benéfico para sua carreira uma permanência no Al-Faisaly e tem o interesse de retornar ao futebol brasileiro. Desde o início, o Rossi já deixou bem claro que a prioridade dele é retornar ao Vasco da Gama. Ele quer muito voltar ao Vasco. Essa é a grande realidade. Independente de valores salariais, independente de quanto ele vai receber, do tempo de contrato, o Rossi quer retornar ao Vasco. E o desejo dele é tão grande de voltar ao Gigante da Colina que hoje, pela parte da tarde, o jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Esporte Rio, confirmou que há exatamente uma semana o atleta teve um contato com a diretoria vascaína. Ele se colocou, o Rossi foi até a diretoria do Vasco e se colocou à disposição para voltar ao Vasco da Gama. Num cenário aqui para ilustrar para vocês, o Rossi chegou até o departamento de futebol, até o Jorge Salgado, ao Carlos Brasil e falou: olha só, eu quero voltar pro Vasco. Porém, mesmo diante dessa disposição do Rossi em retornar ao Vasco da Gama e hoje a carência que o Vasco tem no setor ofensivo, o clube não o procurou até o momento para iniciar as negociações, o que é algo, na minha opinião, que preocupa, porque ele tem o desejo de rescindir o contrato, ele não quer jogar uma Série B pelo futebol árabe, ele tem o desejo ou de rescindir o seu contrato por lá, ou tem o desejo de ser emprestado para algum clube do futebol brasileiro, pelo menos até o final dessa temporada. Clubes, inclusive, da Série A e da Série B, o procuraram. Diferente do que o Rossi fez de ir até o Vasco, ele foi procurado por outros clubes. Inclusive, algumas sondagens e propostas já estão na mesa do jogador de clubes da Série A e da Série B. Volto a repetir, a prioridade do Rossi é voltar ao Vasco. Ele se colocou à disposição para voltar, mas o Vasco, até o momento, não o procurou. E como o Cruz Maltino está em silêncio e o Rossi não quer permanecer no futebol árabe, ele também tem uma carreira para continuar. Tem clube sondando, segundo informações o Avaí já o procurou da Série A e caso o Vasco não agilize, não corra contra o tempo, ele poderá sim retornar ao futebol brasileiro, mas diferente da maneira que ele queria, não vestirá a camisa do Vasco da Gama. E agora dando um pouquinho da minha opinião do Lucas Moretti do canal do Gigante. Alô diretoria, alô Jorge Salgado, alô Carlos Brasil, é brincadeira, né? Tendo Figueiredo, Gabriel Peck, era Lucas Oliveira, era Zé Santos, eram vários atletas aí que vocês começaram a rescindir contrato. E hoje, tendo Rossi à disposição, vocês ainda pensam numa possível contratação? Não tem que pensar em nada. Se ele se colocou à disposição para voltar, assina o contrato com ele, que ele nesse elenco do Vasco é titular 10 e faixa absoluto. Deixa aí a sua opinião aí embaixo, se você concorda aí também com a minha opinião e, é claro, se você também é a favor do Volta Rossi. Nas redes sociais, principalmente em outra aí, no TT, a hashtag Volta Rossi já ganha força no meio da torcida vascaína. Você também é a favor? Então coloca aqui embaixo, hashtag Volta Rossi. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre treinador. Porque a gente já vem trazendo várias informações aí nessas últimas horas sobre o novo comandante do Gigante da Colina. Ontem, pela parte da manhã, o Vasco anunciou oficialmente a demissão do Maurício Souza após 8 partidas no comando da equipe, com 3 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. E a partir de agora o Vasco está sem um treinador fixo. Quem comanda a atividade hoje e durante o restante da semana é o Emílio Faro. Mas o Vasco está no mercado à procura de um novo nome. E um desses vários que ou são oferecidos, ou são especulados, ou surgem dentro da diretoria vascaína, é o nome do Guto Ferreira. Isso é fato. O Guto Ferreira é sim um nome muito forte dentro do Vasco da Gama nesse exato momento. E isso não é opinião não, é informação. Porque lembra, no ano passado, assim que o Lisca foi demitido, o Vasco foi até o Guto Ferreira e tentou a sua contratação. Ou seja, é um nome que nos bastidores de São Januário tem de fato muita força. Para vocês terem noção, a sua última passagem
pelo clube onde treinou, no caso o Bahia, ainda na Série B do Campeonato Brasileiro, foi uma passagem com 32 partidas e 15 vitórias. Ele tem 4 Série Bs no seu currículo, 4 disputas da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e 4 acessos, ou seja, é um treinador que conhece muito a segunda divisão. Na minha opinião, o nome perfeito para o Vasco da Gama nesse momento, no mínimo no top 3 de melhores treinadores que hoje se encontram no mercado e podem fechar com o Gigante da Colina. E para melhorar ainda mais a situação, porque de fato ele está livre no mercado, é uma boa opção, hoje ele foi ao Flow Esporte Clube, um canal aqui do YouTube que faz um podcast. E ele foi perguntado sobre várias situações, sobre a maneira de jogar, impressionou muito a forma como ele vê futebol. Inclusive uma das frases que ele disse durante a participação no programa foi que para você formar um time depende dos jogadores que tem em mãos. Ou seja, se o time tiver jogadores de qualidade, dá para sair jogando. Se não tiver, não adianta insistir nisso. E a gente viu isso no time do Vasco nas mãos do Maurício Souza. A insistência por parte do treinador em tentar fazer com que o Vasco saísse jogando e o resultado que foram 3 derrotas, 3 vitórias, 2 empates e uma queda de rendimento. Então o Guto Ferreira é alguém que entende muito do futebol. E ao Flow Esporte Clube, ele falou sobre o Vasco da Gama. Deixou bem claro que hoje o grande sonho da carreira dele é vestir, ou aliás, comandar um clube gigante. Exatamente essas palavras que ele utilizou. E quando ele falou de gigante, ele disse que um clube que tenha pelo menos uma Copa Libertadores, o maior título do continente sul-americano. E esse clube gigante, que tem o título do continente sul-americano, é o Vasco da Gama. Ele em nenhum momento confirmou a possível transferência, mas nas entrelinhas deixou bem claro que realmente é um grande desejo por parte dele de treinar o Gigante da Colina. E aí, torcedor, caberia o Guto Ferreira no Vasco? Sem muita enrolação, dê uma olhada aí diretamente nas palavras do treinador que está livre no mercado sobre a possibilidade de treinar o Gigante da Colina. A gente busca ainda uma oportunidade num gigante. O que é o gigante? O gigante é aqueles que já têm a coroação de Libertadores nas costas. O Gigante da Colina está sem técnico. Chegou alguma coisa para você? Se o problema for o Rio, então está solucionado. São 4 equipes gigantes, né, cara? Gigantes e de todas ali, acho que só o Botafogo não tem o título de Libertadores. Tá perguntando do Vasco. O Vasco é a 4ª maior torcida do país, né, cara? Eu acho que eu não tenho que seguir no comentário. Eu acho que tudo fala por si só. Rapaziada, como vocês viram aí, né? Ele, além de tudo, falou sobre a torcida do Vasco, disse que o Vasco tem a 4ª maior torcida do Brasil, ou seja, uma empolgação muito grande em treinar o Gigante da Colina. E também não parou por aí, não, porque o Guto Ferreira também falou sobre o Alex Teixeira. Disse que é um craque de fato e que a carreira dele fala por si só. Então, sem muita enrolação também, dê uma olhada aí nas palavras do treinador falando sobre o Alex Teixeira no Vasco da Gama. Será que o Guto faria o Alex Teixeira jogar bola, torcedor? A carreira do Alex fala por si própria, né, cara? Torcer para que ele esteja no momento, porque assim, o mercado que ele estava jogando agora, por último... Estava na China? Estava na China, né? Acho que é. Torcer para que ele não tenha perdido muito lastro físico, porque o talento técnico dele é indiscutível, né? Porque se ele perder o gasto físico, ele vai ter um certo tempo para retomar. Sim. E isso pode fazer diferença no desempenho. Estava no Besiktas da Turquia. Então, já é outro nível de competitividade, né? Outro nível. Então, eu acho que isso não vai ser problema, não. Mas eu acho que o histórico de carreira dele fala por si próprio, não sou eu que tenho que falar. Rapaziada, então uma empolgação muito grande, uma animação muito grande também por parte do Guto, por parte do torcedor vascaíno, um casamento que, na minha opinião, tinha tudo para dar certo. E só lembrando, não há nada confirmado, a gente não sabe se há negociações em andamento, mas pelo que vimos agora, há um grande desejo por parte do Guto Ferreira em treinar o Gigante da Colina. Você acha que seria uma boa contratação? Você acha que seria um bom nome? Deixe aí nos comentários. Gente, fica por aqui.
Este foi o Boa Noite Gigante. A gente ainda espera que você amanhã às 7 horas retorne aqui para o nosso canal. E é claro, fique ligado nas outras nossas redes, que está passando aí para vocês nas imagens, tranquilo? A gente conta com seu apoio também por lá. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e é claro, saudações vascaína.